Livro de Eclesiastes, no capítulo 2, nós vamos passar, falei para os irmãos que eu vou falar sobre trabalho, então você olha aí na sua Bíblia, Eclesiastes 2, deixe sua Bíblia aberta, a partir do versículo 18 até o versículo 26, que encerra o capítulo. Então nós vamos caminhar pelo livro de Eclesiastes. Muitas pessoas me perguntam, quando vai ser a pregação de Eclesiastes? E realmente as pessoas ficam fascinadas com este livro. Sim, porque é um livro de uma investigação, é uma investigação do Kohelet, ou Kohelet, do pregador Salomão, uma investigação que ele empreendeu por toda a sua vida acerca do sentido do viver. Qual é o sentido da vida? Eu não sei se vocês já notaram, mas alguns filmes, quando vêm para o Brasil e são traduzidos, têm os seus títulos alterados. Quando a gente aprende ali a identificar o título em inglês e nós conhecemos a língua, nós vemos antes por que esse título está tão diferente. Por quê? O filme é um nome de uma pessoa, mas aí vem em português um título completamente diferente. É claro, porque se você não entrar no contexto, às vezes é uma expressão própria lá de outra língua, dos americanos, da língua inglesa, e tem que vir em português e fazer sentido para nós. Então, eu acho que se existisse isso com os livros da Bíblia, o livro de Eclesiastes também viria com um nome alterado. Eu acho que viria assim, não viria com esse nome Eclesiastes. Eclesiastes dá a ideia daquela assembleia. Por quê? Porque a ideia é essa mesmo, é um pregador diante de uma assembleia, diante de uma roda, diante de pessoas querendo ouvir acerca da sua sabedoria. Essa é a figura ali do Kohelet, do pregador ali diante de uma assembleia. Só que se viesse para o Brasil, vamos dizer assim, viria com outro nome. Seria talvez algo parecido com Em Busca da Felicidade. Tem até um filme com esse nome, Em Busca da Felicidade. Seria algo parecido com isso, ou Em Busca do Sentido da Vida. E todos nós estamos em busca do sentido da vida. Todos nós. Os que já encontraram o Senhor Jesus, os que já depositaram nas mãos dele a sua vida, encontraram o sentido da vida ou tiveram aí restaurado o sentido da vida. Qual é o sentido da nossa vida? É nos relacionar com Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Só que o livro de Eclesiastes vai fazer algo vai fazer essa investigação do sentido da vida numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva? Para nós compreendermos o livro de Eclesiastes, nós não podemos esquecer de duas expressões-chave. Não podemos de modo nenhum esquecer dessas duas expressões. Porque senão você lê o livro e você fica triste, abatido, deprimido, porque parece que Salomão traz ali só más notícias. E o que nós caminhamos até hoje, realmente os irmãos aí que estiveram comigo, tem os vídeos gravados, vocês podem notar. Realmente, se você terminar ali o sermão sem a aplicação pastoral, sem olhar para a revelação progressiva, o que nós temos depois de Eclesiastes, no Novo Testamento, nós ficamos deprimidos, porque não há sentido da vida na perspectiva de Salomão até o capítulo 11. Então nós vamos caminhar aí diante de pedras, um caminho pedregoso até o capítulo 11. Claro, eu vou fazer aqui a aplicação pastoral, olhando para textos no Novo Testamento, olhando para a nossa nova realidade em Cristo. Isso já nos alivia o peso dessa busca. Mas nós quando temos contato com Eclesiastes, nós nos fascinamos. Por quê? Porque é algo muito tangível, parece que é a nossa própria busca por sentido da vida, por felicidade. Mas essas duas expressões-chave para entendermos o livro de Eclesiastes são debaixo do céu, a investigação de Salomão nas coisas debaixo do céu. Importante saber disso, porque
é o que eu disse, se você não parte para as coisas acima do céu, que é a nossa nova realidade em Cristo, nós ficamos deprimidos. Qual é o fim? Como é que o ser humano que vive hoje, sem Jesus, sem um relacionamento com Deus, como ele vive? Buscando o sentido da vida nas coisas debaixo do céu. É assim que ele vive. No trabalho, e o Salomão nós já falamos aqui, o Salomão já falou sobre buscar o sentido da vida na sabedoria, por exemplo. Parece algo notável, parece algo honroso, buscar o sentido na vida em adquirir conhecimento, algo realmente muito bonito. Mas para Salomão, isso é, segunda expressão, vaidade. Então, duas expressões para você compreender o livro de Eclesiastes. Debaixo do céu. Onde se deu a investigação de Salomão? Debaixo do céu. E a conclusão dele, que graças a Deus ele deu a conclusão já nos primeiros versículos ali. Vaidade. O que é vaidade? Aqui vaidade não é ser bonito, senão eu teria muita vaidade, né? Mas vaidade aqui é sopro, algo que passa, algo passageiro, é um sopro, literalmente é um sopro. Ele se aparece e se vai. É um vento que vem e passa. Essa é a expressão-chave, essa é a conclusão de Salomão acerca de toda a sua investigação. Ele investigou, vamos adquirir o sentido da vida por meio da sabedoria, no adquirir conhecimento. Conclusão, isso também é vaidade. Tá bom, Salomão, vamos adquirir o sentido da vida por meio da satisfação física. Vamos, olha isso, o existencialismo, o hedonismo. Vamos, Salomão, vamos. Qual é a conclusão, Salomão? Isso também é vaidade, é um sopro. Isso não pode dar sentido à vida, porque isso é um sopro, é algo que passa. Salomão, então vamos tentar buscar o sentido do viver nas propriedades, nas posses, na realização pessoal. Vamos? Vamos, tá bom. Isso também é vaidade, é a conclusão do pregador. E vejam, notem bem, irmãos, Salomão aqui não é uma pessoa inexperiente, ele já está bem vivido, já está no fim dos seus dias, então é alguém que teve todas as coisas, nada lhe foi negado, seus olhos tiveram que almejaram, tudo, absolutamente. Um dos homens mais ricos da história da humanidade. Nada lhe foi ceifado, nada lhe foi negado. Ele fez essa investigação acerca do sentido da vida e as conclusões que ele tomou nas coisas debaixo do céu. Nada pode dar sentido à vida. Tudo é vaidade. E na nossa último estudo aqui, nós vimos que estamos aí caminhando para um fim inevitável, que é a morte. Isso, tanto o sábio quanto o tolo, todos que estão debaixo do céu estão em uma monotonia, que ele falou também lá no começo do capítulo 1, uma monotonia inquebrável, uma monotonia inquebrável. As coisas giram em círculos e nada muda. E todos estamos caminhando para um fim. Que fim é esse? É a morte. Nossa, pastor Isaac, que começar amanhã assim com essa palavra. Meus irmãos, o objetivo do livro de Eclesiastes é tirar os nossos olhos, tirar o nosso foco das coisas debaixo do céu. É isso. Se você está me ouvindo e você está focado demasiadamente nas coisas debaixo do céu, o seu fim vai ser o mesmo fim de Salomão. A sua conclusão vai ser a mesma conclusão de Salomão. Tudo é vaidade. Você não vai se alegrar, você não vai encontrar satisfação, você não vai encontrar a razão do viver, a felicidade nas coisas debaixo do céu. Esse é o objetivo de Eclesiastes. E nós temos, eventualmente, que passar por isso. Por quê? Porque às vezes nós nos apegamos. Nós nos apegamos às coisas aqui. Nós nos apegamos à nossa família. Nós nos apegamos aos nossos bens. Nós nos apegamos às coisas debaixo do céu. Mas elas passam e elas não têm o poder, o condão de dar sentido para a nossa vida. Então por isso que o livro de Eclesiastes está aqui no cânon bíblico.
e serve para nos dar um choque de realidade. E Salomão vai mostrar agora, a partir do versículo 18 do capítulo 2, a busca, a investigação pelo sentido da vida no trabalho. No trabalho. Nós passamos boa parte da nossa vida trabalhando. Sim, nós passamos boa parte da nossa vida trabalhando. E Salomão vai falar aqui acerca do trabalho em si, do trabalho, ali o labor, e o resultado do trabalho. Pode ser o dinheiro, pode ser a satisfação de ver um trabalho concluído. Salomão vai abarcar tudo isso. Tudo isso ali a partir do versículo 18, eu vou explicar versículo por versículo para os irmãos. Mas antes deixa eu fazer uma propaganda aqui. Uma propaganda, sim. Se você quiser mais conhecimento, quiser se aprofundar no livro de Eclesiastes, compre o livro do pastor Thomas Tronco dos Santos. Não é porque ele é meu colega de ministério, mas é porque, meus irmãos, é muito difícil encontrar um comentário bíblico decente no livro de Eclesiastes. É muito difícil. As pessoas, elas inventam coisas. Você vê comentários que não dá. Você não encontra isso no texto. Você quer um comentário honesto, você quer um comentário exegético, de boa qualidade, compre o livro do pastor Thomas Tronco. É o Caminho Acima do Céu, se eu não me engano. O Caminho Acima do Céu. Tem no Amazon para Kindle e você pode encontrar lá. No site da nossa igreja, tem todos os comentários estão lá. Mas estou fazendo a propaganda aqui para você, para fomentar ali a distribuição literária, e até para ajudar o pastor Thomas, enfim, nas suas despesas, e o trabalho todo que ele teve para escrever isso é um comentário, é o melhor comentário que eu, pastor ainda jovem, tive contato para estudar, para preparar esses sermões aqui, esses estudos, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar, faça a propaganda, fecho aqui a propaganda, tá bom? Eu tenho duas notícias ruins e uma boa acerca do trabalho. Na verdade, são duas conclusões que Salomão chega na sua investigação e uma conclusão boa. Olha só, hoje não vai ser assim de todo mal. Nós estamos aí no 2-1. Ainda vai perder, né? Ainda a parte ruim, a parte chata, triste, depressiva, ainda está ganhando de 2-1, mas pelo menos tem um golzinho ali da parte boa, da conclusão boa que Salomão chega acerca do trabalho. A primeira conclusão que ele chega, eu geralmente uso os slides aqui quando eu estou aqui fisicamente com os irmãos. Até pensei aqui com o pastor Nicolas de imprimir os slides, mas eu acho que é melhor os irmãos acompanharem aí e eventualmente anotarem para consulta posterior, tá bom? Então a primeira conclusão que Salomão chega está aí nos versículos 18 a 21. O trabalho é um desperdício trabalhar. Sim, por quê? Mas como assim? Olha só o versículo 18, como ele começa o versículo 18 do capítulo 2. É algo, poxa, não dá nem vontade de ler o resto, porque se ele começou assim, os demais versículos vão ser pancada. Olha lá, versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei, olha aqui a expressão-chave, debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Aqui a tradução escolhida pela revista e atualizada é aborreci, mas esse aborreci é uma expressão já um pouco abrandada, um pouco suave. Por quê? Porque a ideia aqui é odiar mesmo. Eu odeio. Se Salomão estivesse falando isso para nós, eu odeio todo o meu trabalho que realizei, que me afadiguei, que me cansei de baixo. Eu odeio. Nossa, parece a gente às vezes, não parece? Naqueles dias ruins, naqueles dias de o chefe não colabora, o trabalho não dá resultado. Nossa, acho que a maioria de vocês já teve um dia assim. Você chegou à noite em casa e você pensou consigo, eu odeio o meu trabalho. Só que Salomão está abrangendo aqui
todo o seu trabalho, toda a sua vida, os seus 35 anos até ele se aposentar, todo o seu trabalho ele odiou. Nossa, Salomão, que coisa forte. Mas vamos caminhar, porque senão nós, se pararmos por aqui, vamos deixar de trabalhar. Essa não é a conclusão de Salomão, tá bom? Mas entendam só, na segunda parte do versículo, ele mostra a ação. Qual é o motivo porque ele odiou tanto o seu trabalho, com que ele se afadigou? E a ideia aqui que traz, todo o meu trabalho, é o trabalho em si, é o labor ali, o que está fazendo, como fruto do seu trabalho. Ele vai dar nessa primeira parte, ele vai se ater ao resultado do trabalho, porque ele vai falar acerca de deixar herança, de deixar algo para alguém que não se afadigou. Ele vai falar acerca disso, do resultado. E depois ele vai dar uma ênfase acerca do trabalho em si, mostrar qual é a conclusão que ele chegou acerca do trabalho em si. Essa primeira parte, não obstante o termo aqui, o meu trabalho, e o resultado, o fruto do trabalho, tá bom? Mas parece que nos versículos 18 a 21, ele vai falar acerca do resultado. Olha só por que ele odiou tanto o seu trabalho. Visto que o seu ganho, ou seja, o fruto do trabalho, eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ué, mas como assim? Salomão tá achando ruim que vai deixar a herança? É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, não exatamente. Por quê? Salomão não acha que é ruim deixar herança. Ele escreveu lá em Provérbios 13, 22, se você quiser pode abrir a sua Bíblia, em Provérbios 13, 22, que o homem de bem deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Então deixa a herança para os seus netos. Sim, o homem de bem faz isso. Não está falando que é errado, que é ruim, mas o homem, na busca por sentido, o homem ali, como ser individual, que termina em si mesmo, esse fruto é algo que eu estou deixando para alguém que não se esforçou. É o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, deixando para alguém. Não é que Salomão está dizendo, deixar herança é algo ruim, não faça isso, vamos torrar todo o dinheiro enquanto estamos vivendo, porque os filhos que trabalhem. Alguns filhos deveriam realmente aprender o valor do trabalho, aprender o valor. Muitas pessoas que recebem as coisas de mãos beijadas, como diriam os antigos, acabam gastando porque eles não se esforçaram para isso. Então é algo que foi fácil e da maneira fácil que veio, fácil vai. E aí gastam todo o dinheiro. Nós conhecemos pelo menos uma pessoa na nossa vida. Eu conheço mesmo um rapaz que recebeu, seu pai morreu, ele recebeu, acho que foram 1 milhão de reais, recebeu 1 milhão de reais de herança do seu pai. E o que ele fez? Ele foi viajar pela Europa. Gastou esse dinheiro em menos de 6 meses. Foi. E aí a sua mãe faleceu logo em seguida. Depois desse período a sua mãe faleceu e ele recebeu 2 milhões. Você acha que ele aprendeu a lição? Não aprendeu a lição. Recebeu 1 milhão do pai, depois 2 milhões da mãe. O que ele fez? Torrou todo o dinheiro. E estava com dificuldades para pagar pensão para o seu filho. Sim. Dificuldades trabalhando como assistente administrativo, recebendo ali R$ 1.500 por mês. O cara que recebeu 3 milhões. Nós conhecemos pessoas assim, que deveriam aprender o valor das coisas por meio do trabalho. Mas Salomão não está dizendo que é ruim deixar herança para os filhos. De modo nenhum. A Bíblia não vai se contradizer. Mas o ser humano, individual, o homem individual com seus próprios propósitos, aqui é o sentido da vida, que termina em si mesmo. Salomão olha para isso, é o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, o meu esforço, o meu ganho, eu vou deixar para os outros. Isso é vaidade.
Isso é vaidade. E o versículo 19 explica isso, olha só. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Olha só, o que eu acabei de dizer. Pessoa que recebe a herança, às vezes é a pessoa estulta. Pessoa que não sabe o valor das coisas, acaba torrando todo o dinheiro. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Qual é a conclusão de Salomão? Também isto é vaidade. Vaidade. Todo esse trabalho, todos os 35 anos que eu trabalhei para me aposentar, para comprar aquela casa, aqueles 35 anos de financiamento, pagando ali, eu tendo que... Tudo isso vai ficar para quem? Eu não sei se vai administrar corretamente, não sei se vai dar um fim correto para essas coisas. Olha só o versículo 21, o versículo 20. O versículo 20 aqui na minha RA, na minha tradução, eu não sei o que aconteceu. Eu vou ler para os irmãos, vocês veem se vocês podem compreender a tradução que a RA fez aqui, a Revista Atualizada. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Vocês entenderam o que eu li? Entenderam? Vou ler de novo, hein? Vou ler de novo. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Eu não entendi. Vocês entenderam? A tradução aqui realmente é um pouco difícil. Uma tradução mais próxima ali, que dá para nos entender, esse me empenhei seria uma palavra de me virar. Em que sentido? Virar o rosto. Olha só. Então me virei e o meu coração se desesperou. Quando a pessoa vira o seu rosto, você está na cama, geralmente eu lembrei dessa figura. A pessoa quando está na cama, em desespero total, ela se vira para a parede a fim de esconder o seu desespero. Essa é a ideia que Salomão quer transmitir aqui. Está num desespero, ele quer virar o rosto, esconder ali o seu desespero, a sua vergonha. Quer esconder tudo isso, porque ele chegou na sua investigação, ele chegou num momento crítico. E ali com o seu rosto alterado, o seu rosto ali triste, o seu semblante triste, pesado, ele se virou e desesperou o seu coração. Isso aconteceu dentro de si. Ele viu tudo isso. Eu não sei se a pessoa vai ser sábia. É o meu trabalho, deixei para outro. Deixei para tudo para outro. E qual foi o resultado? Ele se desesperou. Se desesperou o seu coração de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Ele viu, ele na verdade, ele estava na sua investigação, tirou essas conclusões e o que aconteceu? O que aconteceu? Veio esse pesar no seu coração. Ele parou assim. Quando você chega a uma conclusão que as coisas vão para o brejo, vai dar tudo errado. Aquela expressão de desespero, você não sabe o que fazer, você se vira, você se contorce. E essa foi a expressão de Salomão que ele quer transmitir aqui. Olha só, que coisa pesarosa, penosa. Se você quer encontrar o sentido da vida no trabalho, essa também vai ser a sua inevitável conclusão. Essa também vai ser a sua o seu inevitável caminho, sua inevitável expressão. É isso que você vai encontrar. E olha só o versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Isso é algo bom? É algo bom, legal. Aqui Salomão deu uma amenizada, mas leitura que nem tudo são flores. Aqui está falando de um trabalho bom. Olha aqui, homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Algo bom. É bom fazer o trabalho assim. Contudo, deixará o seu ganho como porção
a quem por ele não se esforçou, também isto é vaidade e grande mal. Tem uma frase de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, eu não sei se ele escreveu essa frase pensando nos seus trabalhos artísticos, mas a frase é a seguinte: que o teu trabalho seja perfeito, para que, mesmo depois da tua morte, ele permaneça. De fato, o trabalho de Leonardo da Vinci permaneceu por muitas gerações. Nós temos não só o trabalho artístico de Leonardo da Vinci, mas nós temos o trabalho científico. Leonardo da Vinci foi um grande inventor. Nós somos beneficiados pelo trabalho de Leonardo da Vinci. Mas eu pergunto, nós somos beneficiados pelo trabalho de Leonardo da Vinci. Qual é o benefício que Leonardo da Vinci tem do seu trabalho hoje? Nenhum. Nenhum. Então, na busca por sentido da vida, na busca pela felicidade, na realização pessoal ali, adstrita ao homem, sozinho, individual, do que aproveitou todo o legado de Leonardo, do que ele aproveitou, que Leonardo da Vinci aproveitou de todo o seu legado? Nada. Nada. Salomão ia colocar alguns pontos nessa frase aqui de Leonardo da Vinci. Salomão o Leonardo, não é bem assim, você já era, você deixou tudo para os outros, e você não sabe o que os outros vão fazer. Nós temos aí, a Mona Lisa ainda está lá no Louvre, ainda está no Louvre, né, pastor Nicolas? Pastor Nicolas foi na Europa recentemente e viu lá a Mona Lisa, está lá ainda, mas e no futuro? Será que virão pessoas estultas e isso aqui não é nada, uma mulher dando um sorrisinho assim? O que aproveita Leonardo da Vinci? Todo o seu legado? Nada. Toda essa fama que Leonardo da Vinci tem, o que lhe aproveita? Nada. Nada. Bom, eu sei que os irmãos já estão aí já meio, puxa vida, pastor Isaac, que manhã indigesta. Calma, meus irmãos. Eu falei que eu tenho duas notícias ruins e uma boa, tá bom? Duas conclusões de Salomão, ruins e uma boa. Eu quero ilustrar aqui para vocês, trazer aqui a memória de vocês, a história de uma empresa muito grande. Talvez os antigos vão conhecer. Para os mais novos que estão me assistindo, essa empresa que eu vou mencionar é como se fosse o Google do século passado, de tão grande. O Google aí é um conglomerado de empresas, não é só lá que você entra no site e digita lá, pronto, isso aqui é o Google. Não, você tem vários produtos, você tem várias outras empresas, enfim, o Facebook também comprou lá o WhatsApp, comprou o Instagram, tem muitas empresas dentro de uma empresa. Então eu vou lembrar os irmãos aqui, principalmente os mais antigos, das empresas, ou das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo. Quem não conhece ou quem nunca teve contato aí, ou já ouviu falar pelo menos dos Matarazzo, das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo. Talvez você que esteja me assistindo já trabalhou nessa empresa, que na verdade, fundada ali por Francesco Matarazzo em 1891, italiano, imigrante. Começou vendendo banha num comércio pequeno ali em Sorocaba. Francesco Matarazzo vendia banha, e todo o seu trabalho que gerou em 1940 a empresa, o conglomerado de empresas, o grupo Matarazzo, reunia pelo menos 350 empresas. E empregava 6% da população da grande São Paulo. É gente? É muita gente. É muita gente. Quem já passou ali na Avenida Francisco Matarazzo, em frente o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, tem ali umas grandes chaminés. Ali funcionava uma área de quase 200 mil metros quadrados, ali funcionava parte, ou pelo menos um polo ali, das empresas, das indústrias reunidas, fábricas Matarazzo. Então,
Vejam o tamanho dessa empresa, vindo do trabalho de um homem, Francesco Matarazzo, imigrante italiano, lá em Sorocaba, começou aos pouquinhos e criou um verdadeiro império. Era a maior empresa, o maior conglomerado de empresas da América Latina na sua época. Olha só, é muito grande, mas é muito grande. Empregava muita gente. E eu tenho quase certeza que os que estão me assistindo aí, ou me assistirão no futuro, eu já trabalhei para os Matarazzo. Por quê? Eu mencionei aqui a Casa das Caldeiras, lá que fica em frente ao Allianz Parque. Onde está hoje o Shopping Cidade de São Paulo, estava ali naquele terreno a mansão do Conde Matarazzo. Os mais antigos já passaram por ali e viram a mansão do Conde Matarazzo, onde Francesco morava. Mas o que aconteceu com as empresas Matarazzo? Porque algo tão grande, pediu falência 96 anos depois da sua fundação. É o que Salomão aponta aqui. Você não sabe. Era uma empresa familiar, os filhos assumiram a administração e depois dos filhos, os netos. Então, sob o comando da neta, acho que é Pia Matarazzo, a empresa pediu falência, ou concordata, em 1987, 96 anos depois da sua fundação. É o que Salomão está dizendo aqui, não adianta. Todo fruto de trabalho de Francesco Matarazzo está aí, foi para o brejo. Na verdade, a falência dos Matarazzo vai longe. Volta e meia eu vou lá porque eu sou advogado, trabalho com essas coisas e tenho que ter acesso com esse processo. Tá bom? É só uma ilustração do que Salomão está dizendo aqui nos versículos 18 a 21. Segunda conclusão. O trabalho, primeira conclusão que Salomão teve, o trabalho é um desperdício. É um desperdício. Você vai trabalhar, vai receber o fruto do seu trabalho e vai deixar para os outros. É isso. Na busca do sentido da vida, o trabalho é um desperdício. É desperdício trabalhar. Segunda conclusão, o trabalho é cansativo. Sim, o trabalho é cansativo. Olha só uma frase muito famosa, muitas pessoas postam aí essas frases achando que a vida é bela. Não é assim, olha só, uma frase famosa: escolha um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Uma frase de Confúcio. Eu acho que esse Confúcio tinha as ideias meio confusas. Por quê? Porque todo trabalho é cansativo. Todo. Mas eu sou Instagrammer, eu viajo pelo mundo, tirando fotos, entrevistando, as pessoas me pagam. Esse trabalho é cansativo. E na busca pelo sentido da vida, é muito mais. Por quê? Porque não vai dar. Nenhum trabalho, você vai trabalhar e não vai encontrar o sentido da vida. Vai se cansar. É isso, essa é a conclusão de Salomão, essa é a conclusão bíblica. O trabalho é cansativo. Mas notem, irmãos, o trabalho nem sempre foi cansativo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. O cansaço, as agruras que nós sofremos aí no trabalho, no exercício do trabalho, são consequências da queda. Olha só lá em Gênesis 2, muitas pessoas acham que o trabalho é consequência da queda, que antes Adão vivia eternas férias lá no jardim, dando um nomezinho ou outro para os animais, era só isso que ele precisava fazer. Não, o trabalho não é consequência da queda, o trabalho é algo bom, tá bom? Vejam lá o versículo 15 do capítulo 2, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para ficar lá contemplando os céus? Não, colocou ele no jardim para quê? Para trabalhar, para o cultivar e o guardar. Mas a terra não ia dar o fruto lá, Adão só precisava pegar e comer. Não, tinha que cultivar a terra. Sim, tinha trabalho para fazer. O trabalho é algo bom.
Sim, o trabalho é algo bom. É algo que fazia parte do homem, da realidade do homem antes da queda. Mas aí o que aconteceu com o advento do pecado no mundo? Vejam aí no capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, olha o cansaço aqui, olha o cansaço, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Aqui a ideia parece que a natureza vai entrar em conflito com o homem. O homem vai trabalhar. No caso, o trabalho de Adão era o cultivo, né? Lavrador. Trabalhar e a terra não vai produzir. É cansativo, cansaço, fadiga. Todos nós já sofremos com isso. Tanto porque o nosso corpo está bem degradado depois da queda, né? Existe uma degradação no nosso DNA, nas nossas gerações. Eu até converso aqui com o pastor Nicolas às vezes. Você já notou que as pessoas, as gerações, à medida que passam, parece que elas vão ficando piores? Os nossos pais, os nossos avós começaram a trabalhar lá com 12, 13 anos. E hoje, com 30 anos, tem marmanjo dentro de casa jogando videogame. E não fazendo nada, não estão trabalhando. Fica lá, acordando meio-dia e jogando videogame, dando despesa para os pais. E quando não, pessoas jovens com 15, 16, 20 anos estão com problemas de saúde. Por quê? Porque não fazem um esporte, porque não trabalham na lavoura. Enfim, as coisas vão piorando e o cansaço vai se intensificando. Isso é uma realidade impossível de escapar. Confúcio sabia, obviamente. Confúcio queria ali se esquivar de um trabalho cansativo. Porque você trabalhar em algo que você não gosta é um cansaço dobrado. Ele sabe, fala, não terás que trabalhar nenhum dia. Claro, você vai se cansar. É óbvio que você vai se cansar. Não vai ter que trabalhar. A história é essa. Olha o versículo 22. Volte lá para Eclesiastes, olha o versículo 22. Pois o que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Essa é uma pergunta retórica. Uma pergunta que não demanda resposta, ou a resposta que ela demanda é uma resposta óbvia. Essa é uma pergunta retórica, em que a resposta está ali embutida, né? Na própria pergunta. O que tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Nada. Mas olha só que interessante. Isso aqui demonstra a insegurança do ganho também. A insegurança. O homem pode se apegar ao fruto, pode se apegar ali ao seu trabalho com segurança. Não, eu vou, isso aqui não está garantido, o sustento está garantido. Ele pode fazer isso? Pode. A insegurança do trabalho, do fruto, do resultado, não sabe se vai receber. Olha só o que aconteceu lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. As pessoas estavam vivendo, inflação rampante, as pessoas com dinheiro na poupança, e o que aconteceu? O governo foi lá e confiscou as poupanças. Confiscou as poupanças, os planos Collor, Bresser. Tem gente tentando receber até hoje. Muita gente, o que aconteceu? Estava milionário, ou tinha lá as suas reservas, o seu dinheiro, e aí o governo foi lá e pegou, congelou tudo. Muita gente se matou. Por quê? Porque achava que tinha nesse dinheiro a sua segurança. Salomão pergunta aqui, o que tem o homem? Qual é a segurança que isso pode dar? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nossa, mas o trabalho já é cansativo, ele não dá segurança. Especialmente na busca pelo sentido da vida. O trabalho pode dar sentido à vida? Não. Pode dar segurança ao homem no seu sustento, na sua identidade? Não. A conclusão bíblica acerca do trabalho. E outra coisa, uma outra situação, mencionei aqui o confisco ali das poupanças, né, pelo ex-presidente Collor.
A pandemia. Pandemia. Eu sei que muitos irmãos mantiveram seus empregos, estão aí pela graça de Deus, trabalhando de casa, mas estão trabalhando. Outros aí tiveram salário reduzido, já algo que incomoda no orçamento familiar, e muitos perderam seu emprego. Mas estava tudo bem em fevereiro. Estava tudo bem. O que aconteceu? Nós podemos nos agarrar? Nós podemos ter a nossa segurança no nosso trabalho, no fruto dele? Podemos? A pandemia veio mostrar isso para muita gente. Nós não podemos. Deus mostrando, sua segurança está em mim. Que eu faço isso, vem uma pandemia global, muda emprego, muda a forma, crise econômica, o dinheiro já não vale tanto quanto aumento dos preços, enfim. Tudo isso para tirar de nós aquela falsa sensação de segurança, ou sensação de segurança que é falsa, que realmente não dá segurança, no trabalho e no fruto dele. Versículo 23. Versículo 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. A tradução desse versículo 23 aqui também é um pouco truncada. Mas a ideia seria o seguinte. O que o tradutor fez aqui com o meu texto? Ele associou a palavra dores aos dias, todos os seus dias, né? E o trabalho desgosto. Mas aqui pode ser, admite uma tradução, eu acho que até melhor. O desgosto e a dor vem do trabalho, e o trabalho você o realiza todos os dias. Parece que piorou as coisas aqui, mas essa tradução acho que um pouco mais próxima. A dor e o desgosto vem do trabalho. Trabalho causa isso, dor e desgosto. E qual é a frequência desse trabalho? Todos os dias. Todos os dias. Nossa, que pesado, hein, pastor Isaac? Quem já tomou café já está aí com o estômago. Meus irmãos, isso tudo serve para nos mostrar que o nosso coração, a nossa segurança devem estar em Deus, naquele que está acima do céu, e não nas coisas daqui. Muitas vezes, na correria do dia a dia, quem vive aqui em São Paulo sabe disso. Você não tem tempo, você não faz tempo. Isso aí é desculpa, você não faz tempo para refletir, para pensar, para orar, para conversar com Deus. Aí na correria, você transforma o seu trabalho na sua razão de viver. Isso acontece. Se você deixar as coisas, o barco da vida correr, ali, o rio da vida correr, você vai cair nesse lugar pedregoso, em que o trabalho se torna a sua razão de viver. Especialmente em pessoas que vivem, em pessoas que estão na minha idade, ali, os 35 até os 45 anos, trabalhando muito, e tem família, crianças pequenas, ele pensa, não, eu preciso trabalhar para sustentar minha família e tudo mais, e eu trabalho e acaba se envolvendo em um redemoinho que leva ao buraco. Isso que acontece. E o trabalho, na conclusão de Salomão, é cansativo. Muito cansativo, mas muito cansativo. Eu quero ilustrar para vocês com um pouco da minha experiência. Eu sou advogado, para quem ainda não sabe, eu sou advogado. E quando nós fazemos a faculdade, tudo são flores. Você tem contato ali. Eu gostei particularmente da parte teórica, a parte introdutória ao estudo de direito. Na verdade, quem me convenceu a fazer direito foi o pastor Marcos Granconato, me dando um livro de introdução ao estudo do direito. Falou, leia e veja se você gosta. Eu gostei e falei, vou fazer direito. E você tem contato ao longo da faculdade com todas aquelas leis e você acha tudo muito bonito, porque a lei de fato ela é muito bonita, ela protege princípios. E aí eu comecei a estagiar no escritório. Eu todo sonhador, com os meus ideais de justiça. Já estou, contando uma fase de estágio, já estou aí há 14 anos lidando com o judiciário.
E quem lida com o judiciário, irmão, sabe que cansativo é a palavra para definir. É muito cansativo, mas demais. Por quê? Porque você não vê fruto do seu trabalho. Quando vê, e quando vê, é algo que já te cansou, você já trabalhou, o judiciário não colabora, e processos, anos e anos e anos e anos você trabalhando e não vê os honorários caindo na conta. E não vê, agora tirando essa questão dos honorários, aí, do valor, né, do dinheiro, você não vê a justiça sendo aplicada. Você não vê. Os irmãos têm contato aí com o judiciário ao longo nos jornais, no noticiário, e vem aí que a justiça não é feita. Mesmo em questões óbvias em que a lei diz, o céu é azul, o juiz vai lá e diz, o céu hoje não é azul, o céu hoje é vermelho. Cansa, meus irmãos, cansa. E pensam que é só no judiciário? Não. Eu fico imaginando quem trabalha com tecnologia. A pessoa hoje inventou o disquete. Vocês lembram do disquete? Os mais novos aí não sabem nem essa palavra, disquete. Cabia lá 1.4 mega. Uau, quanto armazenamento. Tinha disquete que cabiam mais. E aí você passa uns anos, você tem os pendrives, você tem o CD. O CD cabe muito mais, cabe, sei lá, 800 mega. Aí você tem o Blu-ray. Hoje você tem um pendrive desse tamanho que cabe muita coisa. As televisões, por exemplo, tem a televisão de tubo. Quem aqui? Televisão preta e branca lá. Então quem trabalha com tecnologia tem que estar sempre refazendo o seu trabalho. Por quê? Porque o que fez lá atrás ficou ultrapassado. Isso cansa. E o trabalho pastoral, cansa ou não cansa? O pastor Nicolas até deu uma olhada para mim aqui. Eu tenho 1 ano de pastorado, fui consagrado há um pouco mais de 1 ano. Os pastores mais recentes, eu, o pastor Nicolas, o pastor Robson. O pastor Robson tem 2 semanas de pastorado. Mas nós conhecemos o pastor Marcos, acompanhamos a sua experiência, ele conversa conosco, transmite a sua sabedoria, a sua experiência. E, meus irmãos, o trabalho pastoral cansa também. Cansa. Os irmãos mais antigos aqui da igreja sabem. O pastor Marcos já mostrou algumas vezes esse cansaço no púlpito. Cansaço de quê? De pregar e não ver mudança. Não ver mudança na nossa vida, não ver mudança na igreja. Não ver a palavra se firmando no coração. É um trabalho cansativo. Parece que estamos sempre girando em círculos. E prega e reprega, e prega de novo, e mais uma vez. Esse é o nosso trabalho. O trabalho é cansativo? Segundo Salomão, segundo a Bíblia, é cansativo. E o trabalho é também um desperdício. Ufa! Vamos deixar de trabalhar? Pronto. Já que Salomão chegou a essa conclusão, chega, para mim chega. Pega o telefone, liga para o seu patrão e fala, não vou mais amanhã. Não vou mais, porque trabalhar só dá cansaço, é um desperdício, eu vou juntar dinheiro para quê? Para deixar para os outros. É interessante notar isso. Se você abrir lá no capítulo 4, olha só. Salomão fala aqui no capítulo 2 acerca de você deixar para os filhos, né? Deixar os seus bens para o filho. Mas existe algo muito pior, muito pior. Você abrir lá no capítulo 4, vire a sua Bíblia aí, olha a pessoa que trabalha e deixa os seus bens para ninguém. Olha só. Versículo 7 do capítulo 4. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, outro vapor, outro sopro. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. A pessoa não tem ninguém na vida, trabalha. É um verdadeiro workaholic. Alguém que adora o trabalho. Um workaholic, é um termo já antigo já, né? A gente pensa que é novo, não, é um termo já antigo. As pessoas adoradoras do trabalho.
E qual é a boa notícia, pastor Isaac? Qual é a boa notícia que Salomão tem a nos dizer acerca de tudo isso? Porque parece que não tem luz nesse fim de túnel aí que estamos caminhando. Não está difícil ver a luz no fim do túnel. Existe uma luz no fim do túnel. Acompanhe comigo. Eu sei que você está aí já meio cabisbaixo. Eu brinco com os irmãos quando estamos aqui, né? Olha a expressão semblante de todos aqui. Ixi, a vida. Está todo mundo ali meio atônito, meio já... Calma, a boa notícia vem. E ela está aqui no versículo, a partir do versículo 24. O que Salomão diz aqui no versículo 24? Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Olha só, peraí. Salomão, você acabou de falar mal, de deixar fruto. Você acabou de falar mal que o trabalho é cansativo, o trabalho é um desperdício. Peraí, o que você está falando aqui? Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Qual é a ideia de Salomão aqui? Existe uma figura que ele quer pintar na nossa mente aqui. Uma mesa farta, comer, beber e fazer com que sua alma goze. Imagina uma mesa longa. As pessoas que têm uma família grande vão se identificar. Uma mesa com muitas pessoas. Ou quando você chama os seus amigos em casa, e aí lá aquela mesa farta, fruto do trabalho, trabalhou, tem dinheiro, enche a mesa, enche a casa de amigos, e aí você olha para tudo aquilo e vem aquela satisfação. Para Salomão, isso é bom. Não há nada melhor do que isso. Você ter a casa cheia, a mesa farta e você aproveitar do fruto do seu trabalho dessa forma. Para Salomão é assim. Sim. É o que ele chama aqui de gozar o bem do trabalho, os benefícios do fruto do trabalho. Para Salomão, essa é o modo correto de aproveitar ali o trabalho. Não é para você deixar de trabalhar, não é para você pedir demissão, não é para você pendurar as chuteiras aí no auge dos seus 22 anos, não é para fazer isso, mas lembre-se que o fruto do trabalho, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos, o trabalho ele não deve ser um meio de subsistência, mas um facilitador de relacionamento. Um facilitador de relacionamentos. O prazer do ser humano não vai estar no fruto do trabalho ou no trabalho em si, mas como o trabalho pode facilitar os relacionamentos. Aquela casa cheia, aquela mesa cheia e as pessoas ali. Mas Salomão traz uma pessoa, ele traz aqui um elemento diferente na sua abordagem. Sim, porque mesmo que a pessoa tenha tudo isso, um incrédulo pode ter tudo isso, claro. Encher a sua casa de pessoas, fazendo uma grande festa, sempre fazendo festas e as pessoas ali se relacionando. Um incrédulo pode ter isso, mas Salomão traz um elemento diferente para a sua abordagem. Olha só, continuação do versículo 24. No entanto, vi também que isto, o quê? Isto que é bom, que ele acabou de falar, gozar do bem do trabalho, dos relacionamentos ali. Olha só, isto vem da mão de Deus. Então a boa notícia é que o trabalho é uma dádiva. O trabalho é a satisfação no trabalho e com o fruto dele é uma dádiva. Então o homem só pode se alegrar, pode estar contente, se contentar com o fruto do seu trabalho e com o seu próprio trabalho, quando ele recebe de Deus, quando ele faz isso a partir de um relacionamento com Deus. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado, Salomão, por não ter deixado essa conclusão para o final do livro, porque senão estaremos aqui todos ligando para o chefe e tudo mais. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, essas coisas, gozar do bem do trabalho, comer, beber, isso também vem da mão de Deus. Vem a partir de um relacionamento com
Deus. Aí ele faz mais uma pergunta retórica. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus, separado da dádiva de Deus, do relacionamento com Deus. Quem pode se alegrar? Quem pode comer? Ninguém. Então Salomão trouxe um elemento importantíssimo para essa equação. É algo que está debaixo do céu? Não. Ele trouxe um elemento acima do céu. Alguém que está acima do céu, para a nossa realidade debaixo do céu. Então Deus está sim preocupado com o nosso trabalho. Nós não devemos olhar para essa vida como algo penoso e vamos trabalhar, fazer o quê? Tem que comer, né? Não. Faça o seu trabalho, cumpra o seu trabalho, sua profissão, suas tarefas, tudo a partir desse prisma, o prisma do relacionamento com Deus. Faça assim. Quando ele fala aqui, mas que vem da mão de Deus, é um relacionamento com Deus e não um relacionamento com o seu trabalho. Muitas pessoas têm um relacionamento com o trabalho. Sim, claro. São fiéis a ele. São fiéis. Pessoas que devotam horas e horas da sua vida ao seu trabalho. Sim, fazem isso. E esquecem do relacionamento com Deus. Pessoas que se empenham, estão lá gastando horas e horas, horas extras, e vão. As pessoas têm um verdadeiro relacionamento com o trabalho e não um relacionamento com Deus. Você pode sim fazer hora extra, você pode sim se empenhar no seu trabalho, você pode sim ser bom naquilo que você faz e gastar energia, tempo, horas nisso, mas sempre a partir do relacionamento que você tem com Deus. É só assim que nós encontraremos a satisfação, o bem do nosso trabalho. É só assim, a partir do relacionamento com o Senhor, sabendo que vem da mão de Deus. Isso vem da mão de Deus. O versículo 26 para terminar. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Peraí, eu já vi essas expressões aqui parecidas num versículo anterior. Olha só no versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Olha só. Mas aí qual foi o resultado? Qual foi o resultado desse homem que fez o seu trabalho com sabedoria, ciência e destreza? Ele deixou o seu ganho para quem, sua porção, né, para quem não se esforçou. Mas olha aqui, qual é a diferença do versículo 21 para o versículo 25? O elemento, o fator surpresa, que é aquele que está acima dos céus. Olha lá, versículo 26, desculpa. Porque Deus dá sabedoria, olha aqui, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho. Para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O fator diferente na nossa equação aqui é o relacionamento com Deus. Se você fugir disso, o seu trabalho vai ser cansativo e vai ser um grande desperdício. Gastar todos os seus anos. Nós temos aqui uma pitada de sabedoria. Claro, a lição principal é essa do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Mas nós temos aqui uma pitada de sabedoria que nós deveríamos aplicar, exercitar na nossa vida. Nós devemos olhar para o fruto do nosso trabalho, e gastar ele com as pessoas ao nosso redor, com os nossos queridos. Sim, vá viajar. Encha sua casa de amigos, de irmãos. Faça isso. Gaste o seu dinheiro com a causa do Senhor. Faça isso. Muitas pessoas têm aí um trabalho muito belo o dom, né? Inclusive um dom até do Espírito Santo, o dom de contribuição. Pegam ali o fruto do seu trabalho e contribuem para a obra do Mestre. Não precisa ser a obra missionária, mas para viabilizar o trabalho de algum crente, de algum pastor, de alguma igreja. É isso. Então, gaste o fruto do seu trabalho. Sabe aquele ali
algo cansativo, mas que você pode gozar, você pode usufruir disso, tendo a mesa cheia. As pessoas ao seu redor usufruindo com você ali do fruto do seu trabalho. Qual é a diferença do nosso trabalho hoje para o trabalho que Adão tinha antes da queda? Qual a diferença? O relacionamento com Deus. O pecado veio para romper, e rompeu de fato, o nosso relacionamento com Deus. Os que já são salvos em Jesus Cristo têm esse relacionamento restaurado. E aí o trabalho pode ser... o trabalho continua cansativo por causa da maldição, da queda, continua cansativo, não tem jeito. Mas ele pode ser assim, prazeroso, pode dar uma certa satisfação, não pode dar o sentido da vida, de forma nenhuma. Mas ele pode gerar satisfação, prazer e bem, e benefícios. Isso tudo o trabalho pode fazer. Mas a partir da ótica do relacionamento com Deus. E a palavra, a aplicação que eu tenho pastoral aqui, nós estamos caminhando para o final, é para os workaholics, aqueles que idolatram o seu trabalho. Aqueles que idolatram o seu trabalho devem abrir a Bíblia em Mateus 6. Mateus 6 tem uma palavra para esses que trabalham sem parar e acabam prejudicando os seus relacionamentos, seus filhos, sua esposa, os seus irmãos, os seus amigos, seus pais, acabam prejudicando porque trabalham. Olha só, Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Trabalha. Vem a tempestade, a intempérie e leva tudo. Olha só o versículo 33. Essa deve ser a com relação ao seu trabalho, com relação à busca por seu sustento. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas pelo próprio Deus. Tenha sua mente focalizada no reino de Deus. Isso aqui, meus irmãos, não é buscar primeiro o reino de Deus, então agora eu tenho que me dar minha vida para a igreja. Não é isso. Mas você ter a sua mente voltada para Deus, para as coisas do reino, para a realidade espiritual, para a realidade do reino. E as outras coisas serão acrescentadas. O próprio Senhor, por meio do nosso trabalho, cansativo trabalho sim, mas o Senhor vai acrescentar comer, o beber e a vestimenta. Não adianta a gente se esforço, trabalho, não vai levar a nada. E lá em Lucas 12, aqueles que transformam a sua vida, ou a razão da sua vida, o sentido da sua vida, numa busca desenfreada por acúmulo de bens. Lá em Mateus 6 já havia um versículo, Mateus 6, no versículo 19, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Olha aqui, a volatilidade dos tesouros terrestres. Mas em Lucas 12, no versículo 15, Lucas capítulo 12, versículo 15, diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui.
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha só, eu não tenho onde gastar o meu dinheiro. Você já chegou nesse nível? Eu ainda não cheguei. Mas o homem da parábola aqui está. Olha a minha conta bancária. Olha o tamanho da minha conta. Quantos zeros tem ali na minha conta bancária? Não são zeros à esquerda, são zeros à direita. Olha quantas casas decimais na minha conta bancária. Nos meus celeiros, nos meus bens, as minhas posses. Olha o que Jesus diz. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Olha aqui a mesma conclusão de Salomão. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus. Esse deve ser o seu primeiro e mais importante relacionamento. E o fruto do seu trabalho, gaste para viabilizar esse relacionamento, que é o mais importante com Deus, e o relacionamento com os seus queridos, com a sua família, com os seus irmãos em Cristo, na fé, com os seus amigos. É assim que nós devemos viver. É assim que a conclusão de Salomão. Muito bem, meus irmãos. O sentido da vida está em olhar, em trabalhar ou usufruir do trabalho por meio do relacionamento com Deus. Vamos fazer uma oração, pedir para que isso aconteça na nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo livro de Eclesiastes, pela investigação que Salomão fez, nos mostrando aí, nos poupando de fazer essa mesma investigação e nos mostrando os resultados dela. Nos ajuda, Deus, ajuda-nos na nossa fraqueza. Às vezes nós nos embrenhamos em lugares escuros, para longe do Senhor, e transformamos aí o trabalho na nossa razão de viver, o acúmulo de bens, coisas que são vaidade, são sopro, coisas que passam, correr atrás do vento. Nos ajuda, Deus, nos faça lembrar todos os dias, quando sairmos ali para trabalhar, nos faça lembrar que o trabalho deve ser esse facilitador do nosso relacionamento com o Senhor e que nós devemos confiar em Ti para nos dar o fruto do nosso trabalho. Ajuda-nos nisso, ó Deus, porque somos fracos. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.